Olá, amigo mantenedor, proprietário de imóvel alugado para a prefeitura. Quem está falando é Alexandre Santos e hoje o assunto é: qual que é o tema do nosso vídeo? Posso contestar o laudo recebido pela SME? Contestar é um direito que te assiste, ok? Indiretamente, às vezes inconscientemente, você entra em contestação no seu trabalho, entra em contestação na sua casa, no seu lar, diariamente. O que é contestar? Dentro do meu lar, se minha esposa ou meu filho faz algo que não me agrada, eu vejo que não está de acordo, eu estou contestando, falando para eles: olha, não está de acordo, vamos entrar dentro de um bom senso, em algum comum, para que nós possamos melhorar isso. Então isso é o ato de contestar, perfeito? Bom, antes de falar sobre as contestações, eu quero ler aqui para vocês apenas 2 artigos que nós estamos entrando com as contestações, estamos utilizando eles porque isso faz parte da lei. E se faz parte da lei, nós temos que utilizar como cidadão. O que diz sobre a nossa Constituição Federal de 1988? Ela estabelece em seu artigo 5º o princípio da segurança jurídica, que prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito da coisa julgada. Perfeito? E no artigo 1046 do Código Brasileiro, o que diz? Estabelece que a lei nova não retroagirá para atingir atos de fatos jurídicos perfeitos, assim estendidos, já consumados nos termos da lei anterior. Eu só li esses 2 artigos para vocês porque, primeiramente, foi elaborado a Portaria 021. Essa Portaria 021, em março de 2022, a Prefeitura disse: mantenedores, proprietários de imóveis, contratem engenheiros cadastrados pelo IBAP, e passou ali, toda uma regra para que me apresentem os laudos. Aí, quando foi em julho de 2022, a Prefeitura lança a Portaria 047 e fala: parem de contratar. E logo depois ela lança a Portaria 062. A Portaria 062, ela diz: eu estou contratando, através de licitação, novas empresas. E contratou 3 empresas, tudo dentro da lei, tudo corretamente, tá? Só que aí eu volto ao artigo. O Código Civil Brasileiro, no artigo 1046, o que ele estabelece? Que a lei nova não retroagirá para atingir atos e fatos jurídicos perfeitos, assim estendidos àqueles já consumados na lei anterior. Então isso significa o seguinte: o proprietário, o mantenedor, investiu no laudo. Nós tivemos 212 laudos aqui, e todos tiveram investimento, todos pagaram. E aí depois a lei, ela altera. E o que está ocorrendo nesse momento? Eu quero abordar com vocês 2 assuntos e depois eu vou falar sobre um processo administrativo que nós entramos solicitando esclarecimentos, pedindo esclarecimentos para a Prefeitura. O que está ocorrendo hoje com o seu laudo, ele é bem simples, tá? Está ocorrendo, pelo menos em 98% dos laudos que nós estamos recebendo, discrepância dos valores do aluguel apresentado e discrepância na homogeneização. Essa discrepância, qual que é o fato ocorrido? Hoje eu tenho um imóvel, eu tenho um proprietário de imóvel que ele recebe um aluguel já pré-estabelecido pela Prefeitura no valor de R$15 mil, e ele recebeu um laudo no valor de R$8.600. Então a discrepância, ela foi enorme. E aí, quando nós, que somos especializados nessa avaliação de imóveis, começamos a olhar esse laudo, nós batemos logo aonde? Na homogeneização. E aí que está ocorrendo muitos erros. Então é isso que nós queremos te falar, é isso que nós queremos te alertar, ok? Então essa homogeneização, por sua vez, ela está sendo feita da seguinte maneira: existe um imóvel que é de 700 metros quadrados, estão sendo comparados com imóveis de 400. Então o imóvel que você utiliza hoje e que você tem hoje é um imóvel comercial. Eu não tenho como comparar com um imóvel residencial. A diferença, ela vai ser enorme, realmente. Então, encontramos também imóveis longe do raio de ação. O que significa isso? Por exemplo, o imóvel que está localizado em Itaquera, nós encontramos em um bairro bem mais distante ali do centro de Itaquera. No bairro de Americanópolis, mesma coisa, fomos encontrar em outro bairro que não tinha nada a ver.
tá? E valores inferiores. Aí nós pegamos a homogeneização comparativa simples para poder fazer e fizemos o levantamento. Quando nós fizemos o levantamento, nós vimos que existem imóveis iguais, que poderia ser comparado de uma maneira igual, e esse imóvel igual, o índice, tá? O índice ele aumentaria e teria o valor correto do seu aluguel. Então a diferença hoje na discrepância, ela está cerca de 40% a 60%. Eu tenho um caso de um cliente nosso que ele recebia 23 mil de aluguel. O aluguel dele caiu para 13 mil e ele tem mais de 1.000 metros quadrados construído. Tá? É isso mesmo, ele tem mais de 1.000 metros quadrados construídos. Então o valor ele está super lá embaixo, e sem dizer que ainda teve erros em muitas partes de lançamentos. Não que os nossos amigos que estão realizando o laudo estão fazendo de uma maneira correta, aliás, não estão fazendo de uma maneira correta, mas poderiam prestar mais atenção nesses detalhes. E nós aqui da Atos, nós estamos avaliando todos os laudos que nós estamos recebendo. Mas antes de mais nada, eu quero falar com vocês agora sobre a legitimidade dos laudos recebidos e contratados pelas entidades. Foi justamente esse o processo administrativo que nós abrimos. Eu vou colocar aqui agora a seguir para você o número desse processo administrativo, que pelo site do Simprof você pode acompanhar. E eu vou falar um pouco a mais com vocês agora sobre isso. Preste atenção. O número desse processo administrativo, ele é o número 6010.2022/0003156, dígito 2. E olha só o que diz. Bom, o número do processo administrativo que nós entramos com solicitação com a prefeitura pedindo esclarecimentos, ele foi em setembro de 2022, no dia 15 de setembro, nós direcionamos esta carta, como você pode ver, está assinada digitalmente, tanto pela nossa parte da nossa engenharia civil, que é registrada pelo IBAP, cadastrada pelo IBAP, como pela própria empresa Atos 2, que também tem o seu cadastro pelo CREA. E nós vamos observar que a carta ela foi recebida, foi enviada à SEGES, da Ordem da Senhora Chefe de Gabinete da Casa Civil, em atenção ao ofício 070-68-886-16. Logo na sequência foi encaminhado, teve mais encaminhamentos sobre as solicitações de esclarecimentos sobre a portaria 062. E no dia 19 de setembro, nós vamos observar que o assunto foi encaminhado novamente para a Casa Civil, para a coordenadoria. E aí eles consideram todos os nossos questionamentos e passam as competências atribuídas à coordenação de gestão e bens e serviços, a SEGES. Nós observamos ainda que todo esse ofício ele foi encaminhado, chegou aí para a assessoria jurídica, e quando foi no dia 30 de setembro de 2022, foi recebido pela assessoria jurídica, onde veio a nos dar o posicionamento. E aí inicia-se falando sobre o presente expediente que foi instaurado no âmbito da Casa Civil, que encaminhou à SEGES o pleito oriundo da empresa Atos 2 Regularização de Documento, por meio do qual a interessada solicita informações acerca de qual procedimento deverá ser adotado para o credenciamento da empresa com a finalidade específica de promover intercâmbio de credenciados a fim de cumprir os requisitos para aprovação do laudo de avaliação e locação de imóveis utilizados pelas entidades parceiras do município, conforme dispõe o artigo 4º do inciso 2º da portaria 062. E aí teve toda a interpretação. Nós solicitamos, agradecemos aqui ao setor jurídico da prefeitura por ter nos posicionado, e aqui eu quero que você observe o que está aqui em grife em amarelo. Nós temos a seguinte posição.
Interpretando-se literalmente o artigo 4º, caput, inciso 2º da Portaria 021, percebe-se que o termo credenciamento previsto na norma se refere a um vínculo existente entre o engenheiro, o arquiteto e a pessoa jurídica que porventura firme instrumento jurídico com o município com a finalidade específica de promover o intercâmbio deste profissional. Essa observação nos parece relevante, pois, de acordo com o novel regramento, não há de que se falar em credenciamento realizado pela municipalidade, diretamente de profissionais para a realização das atividades previstas na citada portaria. Existem com relação à hipótese prevista na parte final do inciso 2º do artigo 4º, dos vínculos distintos e independentes quais sejam: a. aquele que exista entre o profissional, abre parênteses, engenheiro ou arquiteto, fecha as parênteses, com determinada pessoa jurídica. B. aquele eventualmente existente entre a pessoa jurídica e a municipalidade. Eu quero que você preste atenção nesse posicionamento, aonde diz o seguinte agora: ato contínuo de análise. Cabe esclarecer que a portaria 021 não trouxe qualquer imposição ou definição específica de ordem pessoal quanto ao profissional que deverá ser contratado pelas entidades parceiras. Eu vou repetir. Ato contínuo de análise, cabe esclarecer que a portaria 021 não trouxe qualquer imposição ou definição específica de ordem pessoal quanto ao profissional que deverá ser contratado pelas entidades parceiras. De acordo com a norma competente, a entidade pode fazê-lo, observando-se, obviamente, os requisitos demais condicionantes nos dispositivos regulamentares. Eu volto agora nos dois índices de contestação que eu falei no início desse vídeo. A Constituição Federal de 1988. O que ela estabelece? Em seu artigo 5º, o princípio da segurança jurídica, que prevê a lei, não prejudicará o direito adquirido. Aí eu vou agora para o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1046. Ele estabelece que a lei nova não retroagirá para atingir atos e fatos jurídicos perfeitos, assim entendidos aqueles já consumados nos termos da lei anterior. Ou seja, nós tínhamos a portaria 021, ela foi alterada pela portaria 062, e hoje o que nós estamos tendo é um fato da discrepância desses aluguéis. O valor está caindo de 40% a 60%, e o que eu quero aqui alertar nesse momento? O nosso alerta é justamente sobre as consequências negativas que tudo isso pode ocorrer. Hoje nós vemos os mantenedores, as associações, a luta de cada um deles para poder manter o bom funcionamento, para poder manter, dar uma boa qualidade para todas as crianças. E nós sabemos que a prefeitura também luta por isso, porque a prefeitura também sabe que isso é um compromisso, uma obrigação que ela tem para com o cidadão, para com a família. Só que existe dentro desse contexto todo sobre o aluguel, se ele está de acordo ou se não está, a discrepância, como nós falamos, só que aí existe e entra os aspectos negativos. Quais são os aspectos negativos? Fechamento de creches, devolução de imóveis, ação trabalhistas, se porventura essa creche ela fechar, o proprietário pedir um imóvel de volta porque ele não concorda em receber 40% a 60% a menos, o contrato dele está vencendo, ele não vai nem aguardar o contrato, ele paga a multa, mas ele não concorda. Existe um aspecto negativo, essa creche vai fechar, vai ter déficit de crianças na fila de espera e alguém vai ter que pagar. Começa pela associação.
A associação, ela pode ter um déficit de ações trabalhistas, porque ela não vai ter recurso para poder cumprir os compromissos trabalhistas que ela vai ter, que são rescisões. Vai ter fila de espera e o contexto ele tende a aumentar. Então, por isso que nós, da ASUS e da Sindiatos, nós estamos fazendo as avaliações de todos os laudos que estamos recebendo. Estamos recebendo diversos laudos, inclusive dos nossos clientes, que já fizeram esse laudo conosco. Nós estamos aguardando que muitos ainda enviem para que nós possamos comparar se está certo ou não. Nós estamos levantando uma bandeira branca, que é a da paz, para que nada disso venha a ocorrer futuramente. Nem com a associação que venha a ser prejudicada, nem o proprietário que adequou todo o seu imóvel, investiu, porque quando a creche ela vai a ser inaugurada, quem investe é o proprietário. Ele investiu ali, ele acreditou, para que ele também não venha a ser prejudicado, porque hoje está preparado para atender a educação infantil, o ensino fundamental. E para ele ter uma locação comercial, nós sabemos que isso vai dificultar um pouco mais. Então, proprietário, mantenedor, conte com a Atos, conte com a Sindiatos. Nós estamos aqui para poder auxiliá-los. Nos envie os laudos, nós vamos fazer as avaliações para vocês de uma maneira gratuita. Vamos verificar se cabe ou não contestar. De todos os laudos que eu recebi, apenas um nós falamos aqui não cabe contestação, mas os demais todos cabem contestações. E nesse momento existem contestações que estão sendo realizadas, que estão sendo feitas, e nós estamos aqui para poder te apoiar. E nós sabemos que a prefeitura, ela também vai dar ouvido para você, porque o que ela quer é manter tudo na sua conformidade. Na próxima semana vamos estar trazendo outros assuntos. Nos acompanhe nesse canal. E se você ficou com alguma dúvida, pode nos chamar no privado. Tire as suas dúvidas, marque um horário via reunião, via Meet, que nós estamos à disposição, tanto a nossa área técnica, que é a área de engenharia, quanto a área jurídica, para poder te atender. Conte conosco, conte com a Atos, conte com a Sindiatos, conte com a Sincresp.